Ao longo das temporadas dos Power Rangers, foi imposto, né, que os Rangers vermelhos, naturalmente, eram os mais fortes da equipe. Só que lá no início, o Tommy Oliver, vestindo o manto verde, ele provou que a cor verde também está associada ao poder, não apenas o vermelho. Mas na minha opinião, isso não se aplica ao Mike de Power Rangers Samurai, porque na minha opinião, ele é o pior Ranger verde da história dessa franquia. Nossa, ele é muito ruim. Cara, os Rangers Samurai são um caso interessante, né, porque eles não são escolhidos para serem Power Rangers. Ao invés disso, eles herdam esse manto. Ou seja, os poderes e habilidades são transmitidos através das famílias. E isso significa que qualquer um pode se tornar um Power Ranger nesse negócio. E assim, é até bom você ter o Mike ao seu lado durante uma batalha, né? Assim como é bom você ter qualquer Power Ranger, obviamente, porque todos eles são muito fortes. É verdade. Só que o problema do Mike em uma batalha é você conseguir manter ele focado na batalha. Esse é o grande problema. Afinal, esse é um Ranger verde que não gosta de dedicar tempo aos estudos e que vai interromper uma missão para poder pegar um hambúrguer, por exemplo. E a menos que seja algo importante para ele pessoalmente, o Mike ele está pronto para abrir mão de qualquer prática, preparação ou conselho para poder jogar videogame, pô. Sendo que ele também é um dos primeiros a correr para a batalha quando chega lá e geralmente um dos primeiros a ser nocauteado e ser salvo pela sua equipe. Cara, o Mike é até legalzinho como Ranger, tá? A temporada Samurai como todo eu acho ok. Tem uma galera que odeia, eu não consigo entender, eu acho uma temporada ok. O Mike é outro personagem ok, mas se a gente pegar para analisar poder, impacto, importância dentro da temporada, dentro dos Rangers, não, cara, para mim, entre os Rangers verdes, ele é o pior que já teve nessa franquia. Coincidência? Acho que não! E é justamente essa a dinâmica do vídeo de hoje, tá? Vocês curtiram lá o vídeo que a gente fez dos Rangers vermelhos e os dos Rangers da cor azul, e agora simbora com os verdes. A gente vai analisar a força, o poder, o impacto, a importância desse Ranger dentro da temporada, os feitos dele ao longo da temporada. Tudo isso a gente vai analisar do pior ao melhor Ranger verde da história dos Power Rangers. Simbora, e já comenta aí embaixo qual o seu Ranger verde favorito. Não necessariamente o mais forte, mas o seu favorito. Prosseguindo, temos o Elephant Spirit Ranger, que é a personificação de um Ranger verde em uma temporada que não existe o Ranger verde. Nós estamos falando de Fúria da Selva, né? Porque em vez disso, esse é o mentor dos Jungle Fury Rangers, né? E assim como o Ranger verde original da série Mighty Morphin Power Rangers, o Elephant Spirit era como um sexto membro da equipe que estava lá quando os 5 principais precisavam de um impulso. Mas ele está longe de ser um dos Rangers verdes mais importantes da franquia, cara. Ele pode ser sábio, pode ser o que for, mas em importância como Ranger verde mesmo, ele tá longe de ser. Continuando, temos o polêmico, e sim, porque eu percebi que tem um fandom, né, que odeia o Carlos de Power Rangers Turbo. Tem uma outra galerinha, obviamente, que gosta dele, acha carismático. Mas o Carlos, enquanto Ranger verde, se a gente parar pra analisar as coisas que ele fez, poder, impacto, nossa, ele tá muito atrás na nossa lista, mas muito atrás. Que coisa horrorosa! Afinal, estudante do ensino médio, o Carlos, ele teve uma surpresa quando sua ajuda às crianças durante uma emergência impressionou os Rangers Turbo. E após a crise, o Carlos, ele foi escolhido pra suceder ao guarda florestal, que por acaso também era seu treinador de futebol. Só que o Carlos, ele é um cara meio esquentado, velho. E esse é o tipo de pessoa que se depara com situações sem pensar nas consequências. E como resultado, ele também não é o melhor Ranger da equipe, né? E com o tempo, ele supera essas características para se tornar mais compreensivo, obviamente. E muito disso acontece por conta de sua experiência em conhecer o membro mais jovem da equipe, que é o Justin. Mas o Carlos, ele tá longe, na minha opinião, de ser um dos melhores Rangers verdes da franquia, cara. Eu não odeio o Carlos, como tem uma galerinha que não gosta, não suporta ver ele em tela, e eu sei que tem, porque eu já vi nos comentários, mas, cara, enquanto o Ranger verde, ainda mais se a gente pegar os próximos que virão, o Carlos, ele tá muito atrás do nosso ranking. É mais uma questão de hierarquia mesmo, porque os próximos nomes aqui vocês vão ver, eles são muito bravos, muito mais do que o Carlos. Mas aí, vocês concordam, discordam, vocês gostam do Carlos? Ele merecia estar um pouco acima aqui nessa lista? Comenta embaixo. Prosseguindo, temos o Jake de Power Rangers Super Mega Force. Como sabemos, né, um Mega Force Ranger, ele tem a habilidade de invocar os poderes de todos os Rangers que vieram antes deles, e eles nem sempre precisam se limitar à cor primária, né, embora pareçam ter uma preferência por uma cor em detrimento das outras. E o Jake, como muitos Rangers da cor verde, é meio que um palhaço de classe, né? Embora também seja alguém que deseja ser levado a sério e obter o reconhecimento dos Power Rangers. Porém, como a maioria das versões do Super Time, esta é aquela em que suas identidades devem permanecer secretas. E essa busca pela glória, às vezes atrapalha o Jake e faz com que ele esteja atrás da nossa lista, cara. Ele não é um dos piores, obviamente, mas se a gente for analisar os próximos nesse ranking, aí ele fica um pouco atrás, cara. Em relevância, em poder, em feitos, ele fica um pouquinho atrás. Prosseguindo, temos ele, cara, é o que eu disse, esse ranking, eu acho que ele vai ser mais difícil do que os Rangers azuis, porque só tem o Ranger verde brabo, como eu disse, tirando um ou outro, a maioria é tudo braba, e aí pra poder montar um ranking com todos e deixar uma galera lá atrás, outra lá, é complicado. Mas a gente tem aqui, por exemplo, o Joel, ou Joe, enfim, que, mano...
Cara, Power Rangers O Resgate é uma das minhas temporadas favoritas e ter que colocar ele aqui em 11º lugar é complicado pra mim. Afinal, graças às suas incríveis habilidades, né, o Joel ele foi escolhido a dedo pelo Lightspeed pra proteger a Marine Bray como Ranger Verde. E embora ele seja um cara que nem sempre segue as regras, mas o Joel ele é muito confiante e não quer aceitar a ajuda de quem tem mais experiência. Cara, ele vai até contra o conselho da pessoa que realmente projeta seus Zord quando a temporada começa, né? Mas com o tempo ele se tornou mais disposto a ouvir as pessoas ao seu redor e a manter a mente aberta, né? É o que eu disse, o Joel ao longo da temporada ele tem uma curva de crescimento, né? Ele começa lá embaixo e no final ele vai só engatando e ele até se torna um dos meus Rangers favoritos de O Resgate. Ele é nesse nível e eu tô tendo que colocar ele em 11º, porque tem outros 10 que na minha opinião são muito mais bravos do que ele. Esse rank tá difícil pra mim. Continuando, temos o Riley de Dino Charge. Gente, ai meu Deus. Afinal, sendo um rapaz calmo e focado, o Riley é um cara que se torna um Power Ranger por acidente. Afinal, ao contrário de muitos Rangers que são recrutados, né, por ex-membros da equipe, ou então mesmo pelos mentores que os guiam ao longo da série, o Riley se tornou um Ranger Verde através de um jeito muito peculiar, né? E quem assistiu o Dino Charge sabe muito bem, é que eu não quero dar spoiler aqui. Porém, o Riley, ele é inteligente e habilidoso e sempre com pensamentos críticos, né? Ele pode completar rapidamente os cubos de Rubik e vencer qualquer um no xadrez. E essas qualidades fazem dele um bom estratégico para a equipe, mas nem sempre é alguém que está pronto para entrar em ação, né? A gente sabe disso. E para sorte dele, ele também era um grande esgrimista antes de se tornar um Power Ranger, traduzindo essas habilidades no uso de armas para a equipe, compensando algumas de suas deficiências, né? E outra coisa também muito interessante é a voadora no like embaixo. Aproveita que a gente tem muitos Rangers verdes para falar aqui. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasBeGeek, que eu tô te seguindo de volta. Tô trocando uma ideia com a galera, né? Respondendo lá as caixinhas, interagindo com você. Essa integração tá muito da hora. E se esse vídeo daqui bater a nossa meta, porque o outro bateu, olha só, meta de 5.000 likes, a gente vai fazer um ranking do pior ao melhor, analisando todos os Rangers da cor preta. Exatamente, o preto que é um dos mais bravos, a gente sabe disso. Comenta aí embaixo se vocês querem, eu preciso do feedback. Meta de 5.000 likes e a gente faz. Nice. Prosseguindo, temos outro Ranger também que é um dos meus favoritos, cara. Nossa, tá difícil, que é o Daemon de Power Rangers Galáxia Perdida. Galáxia, pra quem acompanha o Tio Geek, sabe que é uma das minhas temporadas favoritas. Eu adoro, já vi algumas vezes. Eu vou fazer especial aqui no canal ainda, tá? Eu sei que eu tô devendo pra vocês, mas, cara, o Daemon, enquanto Ranger Verde, ele é brabo. Mas eu tô tendo que colocar ele em 9º lugar, velho. Afinal, originalmente um mecânico na Terra Venture e empregado no Astro Mega Ship, Daemon se tornou o Ranger Verde em um cenário no lugar certo e na hora certa, né? Já que ele estava na nave quando ela foi despachada para salvar o grupo, que mais tarde se tornariam os Rangers. E além de suas habilidades mecânicas, Daemon também treinou para ser um boxeador amador, o que significa que ele não tem apenas inteligência para tirar os Rangers de uma situação complicada, né? Mas também ele tem muitas habilidades de luta, cara. E o Daemon ainda tem a oportunidade de assumir o trabalho de mecânico de nível superior, mas ele opta por permanecer em sua posição para poder continuar consertando as coisas conforme elas quebram, né? E obviamente ajudar os seus colegas Rangers. É aquela coisa, o Daemon ele pode não ter sido um dos mais fortes, um dos mais poderosos em combate, mas cara, se você analisar o impacto, os feitos dele na temporada, a importância que ele teve para essa turma aí, nossa, ele é muito brabo, ele tem que estar pelo menos no top 10. Em 8º lugar, e talvez isso daqui seja polêmico, porque essa é uma temporada que a gente só tem o Ranger poderoso, basicamente, que é o Xander, ou Xander, enfim, de Power Rangers Força Mística. É, o Xander, ele tá lá atrás, tá em 8º lugar. Polêmica aqui. É o quê? Afinal, os Rangers de Força Mística se afastam, né, dos seres alienígenas para poder enfrentar algo que outras temporadas incorporaram em pequenas doses, que nesse caso é a magia. E embora vilões da série original, como a Rita Repulsa e o Lord Zed, possam ter usado a magia, só que o foco sempre esteve nas forças alienígenas com a intenção de prejudicar a Terra. Já em Força Mística, cara, tem todo um reino de seres mágicos com os Power Rangers tendo habilidades enraizadas na feitiçaria. E o Xander é o que poderíamos chamar de encantador. Ele muitas vezes se vê metido em problemas e tenta sair deles com charme, né? E embora algumas palavras bem escolhidas e um sorriso possam funcionar para uma pessoa comum, só que suas tentativas de escapar de ataques de monstros não funcionam muito bem, a gente sabe disso. Ele também tem um ego um pouco maior, né, no que faz pensar que ele pode sair de situações complicadas sozinho, mas ele também está sempre disposto a admitir quando comete um erro, né? Sendo que assim que a guerra acabou, o Xander ele conquistou por direito o cargo de gerente do Rockporion e ele está mais do que disposto a retornar às suas funções de Ranger sempre que necessário. Sendo que naquele mega crossover, né, de Power Rangers Ultra Veloz, obviamente que vocês devem lembrar, o único Ranger verde, nesse caso entre os três, entre o Bridge, o Adam e nesse caso o Xander, a usar o manto verde, foi justamente o Xander, né? Porque o Adam ele utilizou a cor preta
E o Bridge de SPD ele utilizou o vermelho, né? Sendo que no final da temporada ele subiu de cargo pro azul e nesse crossover ele usou o vermelho. Ou seja, entre os três, quem assumiu o manto verde de verdade, Power Ranger verde, foi o Xander, cara. Ele é mito. E já que citamos o Bridge, em sétimo lugar nós temos ele, o nosso queridíssimo Power Ranger verde de SPD, que o Tio Geek inclusive recentemente postou especial contando a história completa de Power Rangers SPD. É só vocês clicarem nos cards depois aí pra assistir. Mas cara, o Bridge não tem como deixar ele de fora, sei lá, do pelo menos top 7. Ele tem que estar, vai. Pois quando o Esquadrão A do SPD desapareceu, o Esquadrão B foi convocado para defender o planeta e o Bridge, ele começa a temporada como Ranger verde, embora no final ele se torne o vermelho, né? Recebendo aí duas promoções durante seu tempo com a equipe. A primeira foi como Ranger azul, porque o Sky virou vermelho, e depois o próprio Bridge, ele virou o vermelho. E embora ele tenha a reputação de ser o membro mais estranho do time, digamos assim, porém as promoções que ele teve foram muito merecidas, cara. Ele trabalha duro para manter seu lugar na equipe e consegue controlar suas habilidades especiais, né? Porque em SPD, todos eles têm habilidades genéticas. E no caso do Bridge, ele não só pode sentir as auras das pessoas ao seu redor, mas ele também demonstra alguma percepção extrasensorial adicional. E até mesmo tem super força quando transformado, cara. O Bridge, ele é muito badass. Cara, eu acho que em carisma, em você se afeiçoar por um personagem, talvez o Bridge, junto com o primeiro colocado, que eu não vou revelar ainda, embora vocês já saibam o que é, eu acho que ele é o meu favorito. É o meu Ranger verde em carisma, até porque a SPD é uma das minhas temporadas favoritas, mas talvez ele seja o meu favorito, cara. Olha só que coisa, né? E ele recebeu duas promoções também ao longo da temporada SPD. Como eu disse, ele se tornou o azul no final da temporada e depois o vermelho, de tão brabo que ele é. Uau! Mas aí vocês concordam com o Tio Geek? Será que o Bridge ele não merecia estar um pouquinho acima aqui nesse ranking? Ou então em sétimo lugar tá bom, visando os que vão chegar aí? Comenta embaixo. Em sexto lugar nós temos o Ken. Nossa, velho. Eita, eu queria colocar pelo menos o Ken no top 3, mas quando eu analisei a lista direitinho, eu disse, Ken, me desculpa, mas ainda não. Mas cara, o Ken de Power Rangers Tempestade Ninja, que também tem especial aqui no canal, o Tio Geek já contou a história completa, cards em cima. Cara, ele pode não ser um dos Rangers verdes mais poderosos, mais fortes, só que o impacto e a importância do Ken na temporada em si faz com que ele esteja pelo menos entre os 5 ou entre os 6 Rangers verdes mais lendários da franquia. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Pois embora seu pai fosse o verdadeiro sensei da academia, né, o Cameron, ele nunca teve permissão para se tornar um ninja, mas isso não o impediu de assistir às aulas do pai e aprender tudo que ele podia, né? E quando toda a academia é tomada, né, pelo inimigo, foi o Cameron quem lhes concedeu o status de Power Rangers, fornecendo seus morfadores. Foi também o Ken quem fez melhorias em suas armas e projetou seus Zords, né? Antes e depois de voltar no tempo e ganhar os poderes de Ranger verde pra si mesmo. É o que eu disse, cara, o Ken, ele pode não ter sido o mais habilidoso dos Power Rangers, mas Cameron, ele compensa isso com seu conhecimento técnico e sua disposição de fazer o que for preciso pra ajudar a equipe. Fora que ele deu uma surra no Luthor, né, que é o vilão principal da temporada. E quem assistiu sabe que o Tio Geek tá falando. Tudo bem que foi lá no passado e foi antes do Luthor se tornar necessariamente o Luthor, mas ele deu uma surra no Luthor. Se isso daí não é um feito impressionante pra ele estar pelo menos no top 6, eu não sei o que é mais. Prosseguindo, tem... Ó, eu não falei de carisma do Bridge. Esse daqui é outro que em carisma é top 3 também, que é o Trip de Power Rangers Força do Tempo, que fica o alerta, tá? Essa semana não, na próxima semana, e o especial já está pronto, vai sair o especial de Power Rangers Força do Tempo. Vocês pediram, o Tio Geek, eu já revi a temporada, já escrevi o roteiro, só falta editar, gravar e postar pra vocês. Então se inscrevam no canal, fiquem atentos, porque em breve, talvez na próxima semana, vai sair o especial completo de Power Rangers Força do Tempo, que olha, entrou no meu top 3 de melhores temporadas da história dos Power Rangers, tá? Revendo hoje em dia, Força do Tempo entrou no meu top 3. E muito disso por conta do carismático Trip como Ranger verde, mano, ele é demais. Que satisfação, aspira. Pois no ano 3000, a Força do Tempo são os responsáveis por prender todos os criminosos, mas quando o Hansik consegue escapar pro ano de 2001, eles são forçados a segui-los, né? E o nosso queridíssimo Trip marcou outro marco, né? Pois foi a primeira vez que um não-humano se tornou um membro da equipe principal dos Power Rangers. Foi sempre disposto a ver o que há de bom naqueles ao seu redor, até mesmo em seus inimigos. Ele chega ao ponto de colocar sua própria vida em risco quando seu companheiro de equipe está pronto para destruir um mutante que não quer ser um monstro. Sendo que o Trip também é o Ranger responsável por mostrar a uma das suas inimigas, nesse caso a Nadira, que ela não precisa ser uma pessoa má. E de fato ele convenceu no final, né? O Trip é tão importante a ponto dele ter convertido uma vilã, cara. Isso tudo fora o poder adicional que ele tem, né? Aqui, que é justamente dele ler a mente das pessoas, que é um poder adicional absurdo, e só por isso já o coloco aqui
pelo menos no top 5 de maiores Rangers verdes da história. Mas a bondade do Trip, a inocência desse moleque, ele é demais. Vai sair o especial e vocês vão ver o que o Tio Geek tá falando. Ele é demais, mano, o Trip é muito bom. Em quarto lugar, e talvez isso daqui cause polêmica, porque tem pessoas que colocam ela no top 2, por exemplo, então top 3, mas eu coloquei a Izzy Garcia de Dino em quarto lugar. Mas, cara, ela é muito braba, é que não deu pra colocar ela no top 3, mas se desse, com certeza ela estaria. Cara, a Izzy é a primeira Ranger verde oficial e também a primeira Ranger verde desde a era Zordon da franquia a permanecer como Ranger após o final de sua temporada. Pois como vimos aqui no Mundo Geek, né, a equipe do Dino Fury se tornou Cosmic Fury, né, com novos poderes e armas, e a Izzy continuou comprometida com a equipe. E ó, fica a dica do Tio Geek, tá? Clique nos casos aí em cima depois. Uma dica, né? Eu já fiz especial de Tempestade Ninja, de SPD, Cosmic Fury, que assiste aí. Mas além de todas as novidades associadas à personagem, a Izzy, ela é teimosa, é competitiva e é atlética muito antes de se tornar uma Power Ranger. Afinal, ela é uma corredora e se adapta rapidamente às novas situações. E tudo isso proporcionando ótimos reflexos durante a luta, né? Sendo que a Izzy, ela também está pronta para ajudar os outros, né? Esteja ela uniformizada ou não. Até mesmo ajudando alguém que ela considera seu maior rival. Ou seja, o coração e a cabeça da Izzy formam uma combinação quase que perfeita em um Power Ranger. E vestindo o manto verde, pra mim, ela foi impecável, cara. Pelo menos top 4 maiores Rangers verdes da história. Entrando no nosso pódio, a gente tem o brabíssimo Zig de Power Rangers RPM. Quem lembra do Zig? Mano, ele é muito brabo, gente. Que lindo, cara! Cara, o Zig, com certeza, é um dos Power Rangers mais interessantes que a franquia já teve, né? Afinal, sendo um ex-ladrão, ele trabalhou para um dos maiores cartéis de Corinto e antes de se tornar Ranger, ele usou seu trabalho dentro do cartel para canalizar dinheiro para um orfanato e até roubou milhões de dólares em suprimentos médicos para as crianças do mesmo orfanato, sendo que ele acabou se tornando assistente dos Power Rangers em vez de cumprir sua pena. É algo parecido com o que a gente viu no SPD, né? Nesse caso do Jack e da Z, eles foram presos, eram bandidos, obviamente, pelas mesmas razões aqui do Zig, só que ao invés de cumprirem a pena, eles se tornaram Power Rangers, e o Jack, ele virou vermelho. Ou seja, no dia que você for assaltar um banco, então chutar uma idosa no meio da rua, calma, você pode não ser presa, você pode virar um Power Ranger. Porém, o Zig, ele tenta ajudar a equipe a encontrar um Ranger verde, mas quando o inimigo tenta pegar a tecnologia de transformação, é o Zig quem a usa pra si mesmo, né? Então, sendo o Ranger meio que acidental, o coração e o compromisso do Zig em fazer o bem, mais do que compensam sua falta de habilidades reais no departamento de luta, né? E mesmo quando ele está fazendo palhaçadas e tentando fazer a galera sorrir, ele está trabalhando duro pra ser o melhor Ranger que ele pode ser, cara. Ele é muito brabo, o impacto e os feitos que ele teve na temporada, quem assistiu sabe que o Tio Geek tá falando, velho. Na nossa vice-colocação, o primeiro você já sabe, né, gente? Já tá na thumb, não vou fazer muito mistério. Mas o segundo é o Adam, cara. O Adam Park, de Power Rangers Turbo, Zé. Mano, o Adam, ele é brabo, gente. O Adam, como sabemos, né, ele fez sua estreia como Ranger preto em Mighty Murphy, depois que uma disputa contratual fez com que 3 dos membros do elenco oficial fossem substituídos, sendo que ele e 2 de seus amigos, né, que estavam competindo em um torneio de artes marciais, ajudaram os Rangers em diversas ocasiões antes de eles se tornarem membros da equipe. E quando os Mighty Murphys perderam seus poderes e ganharam um novo conjunto de habilidades e Zords, né, através do Cristal Zell, o Adam foi promovido a Ranger Verde. Cara, o Adam é um dos Rangers mais sérios e objetivos que já existiram, mas isso não significa que ele não possa se divertir, né? Acontece que o Adam é frequentemente o Ranger em Zell e Turbo para perceber quando algo está errado, né? E também um dos primeiros a enfrentar o monstro quando a situação aperta. Ele também é rápido em alcançar os inimigos, né? Seja no campo de batalha ou nos corredores de sua escola, até mesmo incentivando o Skull a ser ele mesmo ao descobrir que é um excelente pianista que adora música clássica. E quando se trata de lutar contra as forças do mal, ele também está pronto para tentar incorporar novas técnicas, né? Seja experimentando o boxe ou formando uma equipe com alguém novo para ver o que acontece. Porém, como a gente viu em Power Rangers Turbo, né, o Adam, ele acabou passando o manto para o Carlos, né? Nossa, que downgrade. E infelizmente a gente não viu mais, pelo menos eu não lembro de ter visto o Adam vestindo a cor verde nesses crossovers que rolaram depois de Power Rangers Turbo Zell, né? Sempre que o Adam aparece nos crossovers, ele tá vestindo preto e não verde, o que é triste, porque como Ranger verde, ele foi lendário, cara, e passou pro Carlos, né? Que downgrade, hein? É verdade. E em primeiríssimo lugar, não vou fazer suspense nem mistério, até porque já tá na thumbnail, vocês já clicaram nesse vídeo e não tem como discordar, cara, assim, não dá. Eu ia tentar encontrar um argumento, mas não dá. Se você acha que o Tommy Oliver não é o maior Ranger verde, o mais icônico, o mais brabo que já existiu, você tá errado. Infelizmente sim. O Tommy, como a gente sabe, né, ele começou em Mighty Murphy como um inimigo dos Power Rangers, sofrendo uma lavagem cerebral da Rita Repulsa. Porém, ele superou essa
lavagem cerebral para se tornar um dos personagens mais memoráveis da franquia, se não o mais memorável, embora seu tempo como Ranger Verde seja na verdade mais curto do que seu tempo como Ranger Branco ou Vermelho, né? Mas cara, talvez o Tommy ele seja tão memorável como Ranger Verde porque ele foi o primeiro no papel que desempenhou na série, né? Ou talvez porque seu tempo como Ranger Verde é o momento da série em que seus poderes estão realmente falhando. Então conforme ele se transformava no Ranger Verde, mais fraco ele se tornava. E apesar de saber que seu tempo acabaria, o Tommy ele continuou lutando, assumindo um papel de liderança e se colocando em posições de sacrifício para poder garantir que o time vencesse as batalhas. Eventualmente, né, o Tommy se tornaria o Ranger Branco e o líder da equipe dos Mighty Murphys, e posteriormente ele se tornaria o Ranger Vermelho nas equipes Zell e Turbo, antes de finalmente passar a tocha a uma nova geração, né? Mas isso não é tudo, cara. Ele até se tornaria o professor e mentor dos Dino Trovão e retornaria para lutar com os Rangers décadas depois de se tornar um Power Ranger. Ou seja, foi graças ao Tommy Oliver que os Rangers verdes se tornaram especiais. O legado desse cara para a franquia é algo gigantesco e ele no manto verde ele deu um trabalho para os Rangers, mano. Ele é muito forte, é muito poderoso e indiscutivelmente tem que estar em primeiro lugar. Que inclusive descanse em paz, meu queridíssimo. Nossa, que falta vai fazer, hein, cara? Não me diga. Mas e vocês, meus amigos? Concordam, discordam do ranking do Tio Geek? Mudaria alguém de posição? Tem algum argumento para acrescentar? Comenta embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou. Fui!